Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar a continuação ao assunto de verbos. Verbos, parte 2. Tempos dos verbos. Eu sou a professora Isabete e juntamente com a professora Judireniede preparamos essa aula para vocês. Vou logo avisando que essa aula é um pouquinho longa. E o objetivo de hoje é conhecer os tempos verbais e suas terminações. Tempos dos verbos. Os verbos podem aparecer no presente, passado ou futuro. Presente é algo que está acontecendo agora, neste momento. Passado, algo que já aconteceu ontem ou algumas horas atrás. Futuro, algo que está acontecendo, que vai acontecer amanhã ou daqui a algumas horas. Ainda acontecerá. Nós temos aqui 3 tabelas, do presente, passado e futuro. E nós precisamos olhar com bastante atenção essas 3 tabelas. Vamos trabalhar somente com 3 verbos. Os verbos são falar, comer e partir. Falar, como já vimos no vídeo anterior, primeira conjugação, porque termina com AR. Comer, segunda conjugação, porque termina com ER. Partir, terceira conjugação, porque termina com IR, certo? Agora, verifiquem outra coisa. Todos os verbos existem uma parte inicial e a parte com que termina, que é ar, ou ir. Então, essa parte inicial, ela sempre vai se repetir. Veja que no verbo falar, as 3 letrinhas vão se repetir em todos os pronomes. As 3 letrinhas do verbo comer também se repetem. E aqui as 4 letrinhas do verbo partir também vão se repetir. Então, o que vai mudar? A finalização das palavras. Muita atenção para isso, crianças. Quando vamos conjugar os verbos no tempo presente, passado ou futuro, temos que observar atentamente a finalização de cada palavra, de cada verbo. Então, muita atenção na finalização, nas partes que terminam. Por isso, eu destaquei em vermelho todas as finalizações. Elas precisam ser memorizadas. Agora vamos ler. Eu falo, eu como, eu parto. Tu falas, tu comes, tu partes. Ele ou ela fala, ele ou ela come, ele ou ela parte. Nós falamos, nós comemos, nós partimos. Vós falais, vós comeis, vós partis. Eles ou elas falam, eles ou elas comem, eles ou elas partem. Então, o que vemos aqui é que algumas vezes a finalização se repete no tempo presente, mas algumas vezes elas não se repetem. Mudam somente as vogais, as, és e és. Nesse caso do nós, as vogais vão mudar em todas as conjugações. Amos, emos, imos. Não é difícil, mas você tem que ter bastante atenção em como preencher cada verbo. Outra coisa que você deve prestar muita atenção. No tempo presente, tu, ele e ela são bem parecidos. Tu falas, ele ou ela fala. Então, vejam que falas termina com S, fala não tem S. Então, todas as vezes que você for usar o pronome tu, você deve colocar o S no final. Tu falas, tu comes, tu partes. Se for usar o pronome ele ou ela, você não precisa colocar o S. Ele fala, ela come, ela parte. Isso tudo no tempo presente. Combinado? Agora vamos falar sobre o passado. Ainda falamos sobre os 3 verbos: falar, comer e partir. Vamos primeiramente fazer a leitura. Eu falei, eu comi, eu parti. Tu falaste, tu comeste, tu partiste. Ele ou ela falou, ele ou ela comeu, ele ou ela partiu.
Nós falamos, nós comemos, nós partimos. Vós falastes, vós comestes, vós partistes. Eles ou elas falaram, eles ou elas comeram, eles ou elas partiram. Agora vamos repetir o que nós falamos anteriormente. Observe sempre as terminações, como essas palavras terminam, finalizam. Quando vimos lá no presente, vimos que no pronome eu, todos terminam com O. No passado, o pronome eu existem algumas mudanças. Falei, comi e parti. Então, muita atenção se você está trabalhando presente, passado ou futuro, que falaremos daqui a pouco. Outra coisinha, nós vemos que lá no presente, tu falas, ele fala, são bem parecidos e temos que ter muita atenção porque só muda a letrinha S, no tu e no ele. Isso no presente. Já no passado, temos que ter muita atenção com o tu e o vós, porque eles são muito idênticos, só muda também a letrinha S. No presente, termina com S o pronome tu. No passado, o pronome tu não vai terminar com S. Tu falaste, tu comeste, tu partiste. Mas no pronome vós, vai terminar com S. Vejam que é a mesma coisa. Falaste, falastes. Então, aqui no vós precisa colocar o S no final de cada verbo. Certo? Muita atenção para isso. E agora vamos falar sobre o futuro. Ainda trabalhando os mesmos verbos, falar, comer e partir. Vamos fazer a leitura. Eu falarei, eu comerei, eu partirei. Tu falarás, tu comerás, tu partirás. Ele ou ela falará, ele ou ela comerá, ele ou ela partirá. Nós falaremos, nós comeremos, nós partiremos. Vós falareis, vós comereis, vós partireis. Eles ou elas falarão, eles ou elas comerão, eles ou elas partirão. Mais uma vez vou repetir, atenção para a finalização de cada um dos verbos, tanto da primeira, como segunda, como terceira conjugação. É muitíssimo bom que você memorize cada uma dessas terminações para que você não tenha dificuldade. Mas, inicialmente, você pode consultar o vídeo ou a tabela que está em seu livro. Nós falamos sobre o tu, ele ou ela, e o vós, que são bem parecidos. No presente é o tu, ele e o ela. A mesma coisa acontece aqui no futuro. Tu, ele ou ela são muito parecidos, só vai mudar a letrinha S novamente. Então, assim como no presente termina com a letrinha S, no futuro também vai terminar com a letrinha S os verbos que estão com o pronome tu. Tu falarás, tu comerás, tu partirás. Ele ou ela é a mesma coisa, só que sem a letrinha S. Ele ou ela falará, sem S. Ele ou ela comerá, sem o S. Ele ou ela partirá, sem o S. Então, atenção para esses dois pronomes na hora de escrever os verbos. Outra coisa que eu quero que vocês tenham bastante atenção é quanto eles ou elas falarão, comerão, partirão no futuro e no passado, porque são muito parecidos. Porém, no passado termina-se com AM. Todos terminam-se com AM. Falaram, comeram, partiram. No futuro, vai terminar com aotio, porque esta é a sílaba tônica. Falarão, comerão, partirão. Então, no futuro, lembre-se disso. Futuro, aotio. Passado, AM. Combinado assim?
Tchau, pessoal. Se cuidem. Mais uma vez, eu vou repetir. Na hora de realizar os exercícios, consulte ou o vídeo ou o seu livro. Tchau e até a próxima!